meu nome é Carol, eu sou aluna de Letras, Português e Inglês na USP, e esse é o tour pela minha estante. Eu tenho duas estantes, essa primeira aqui, que é da Mobile, e está aqui há bons quase 3 anos, 2 anos e meio, na verdade. E do outro lado eu tenho a minha estante, que é menorzinha, que é da Tok, que abriga as minhas fantasias. Essencialmente, a minha estante é dividida por gênero, então aqui tem basicamente fantasia, clássicos, não ficção e ficção literária e alguns romances. E na minha estante menor ficam todos os meus outros livros de fantasia e basicamente tudo que é infanto-juvenil e jovem adulto. E é isso daí, bora lá! Essa estante toda tem 5 prateleiras e 6 contando com essa daqui do topo. Aqui em cima, como eu não alcanço sem a escada, eu deixo as coisas que eu uso menos frequentemente. Então aqui tem as minhas decorações de Natal. Aqui são os meus livros de Harry Potter e todas as merch, os cacarecos que eu acumulei de Harry Potter, porque, pra quem não sabe, no auge dos anos 2000, quando Harry Potter não era famoso e era uma coisa bem de nerd, não tinha tanta merch. Então era mais difícil de você conseguir e é por isso que eu deixo elas ali, porque é documento histórico, isso. Mas eu não gosto mais de Harry Potter, então... E eu não tenho nem espaço na minha estante. Literalmente, os únicos espaços vagos que tem estão aqui. Então, assim, não tem mais espaço pra colocar esses livros, nem que eu quisesse realocá-los. Então, assim, o dia que eu tiver uma bela biblioteca gigante com 300 milhões de estantes, meus livros serão realocados. Por enquanto, eles ficam ali em cima. Junto com eles, aqui em cima, tem todos os meus livros da Sarah J. Maas, que eu não leio mais, eu não gosto mais dos livros dela. Não só não gosto mais dos livros dela, mas eu não apoio. É o mesmo caso da J.K. Rowling, que é... A Sarah J. Maas é uma autora extremamente problemática. Então, assim, eles são meio que, como é que fala? Exilados lá em cima. Então eu deixo eles aqui. Então tem todos os livros de Acotar, menos Corte de Chamas Prateadas, porque eu não li. E tem os livros de Trono de Vidro, que tem todos, menos... Qual é o nome do último livro? Reino das Cinzas. Porque eu li ele em PDF. E ali em cima também tem alguns livros que eu li quando eu era mais novinha. Essas duas estantes aqui tem clássicos, então... Os meus clássicos e ficção literária e não ficção, basicamente, eu divido por países, porque eu acho que é mais fácil alocar os autores. Então, aqui, basicamente, tem países europeus. É uma mistura de Portugal, França, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, República Tcheca. E, por fim, tem os Estados Unidos perdidos por aqui, porque eles não cabem aqui embaixo. De cacareco, nós temos uma humilde coleção de marca-páginas, que esses são só os que eu consegui na Feira do Livro da USP e na Bienal. Meus post-its, que faz muito tempo que eu não uso post-it em livro, pra ser bem sincera. Esses origamis, que esses dois, uma menina da minha sala, quando eu tava no ensino médio, fez pra mim. E esse daqui eu peguei numa livraria na Liberdade, que é bem na frente do metrô, quando você sai. E esses mini livrinhos que eu comprei num sebo há humilde 7 anos. E essa caixa vazia. Temos aqui o meu Kirby, que é um chaveiro que a minha irmã me deu, mas eu não tenho muita coragem de usar ele na minha mochila porque eu tenho medo de roubarem. E aqui tem o meu pote de marca-página, que é uma caneca da Grifinória. E embora eu não goste de Harry Potter, eu tenho que esclarecer isso. Eu não sou da Grifinória, eu sou da Sonserina. Mas essa caneca foi comprada numa época que todo mundo queria ser da Grifinória por causa do Harry e do Ron e da Hermione, porque não existia o Draco Talk. Aqui tem todos os meus livros da Jane Austen em capa dura, que são as edições da Martin Claret. Então aqui tem essa edição belíssima de Razão e Acessibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão, que eu comprei na Black Friday de 2019, quando ainda dava pra se comprar livros em promoção de verdade e por R$20. Esse daqui é a minha edição de Emma. Aí tem Mansfield Park, e aqui no canto escondidinhos, Lady Susan e Outras Histórias, que foi a última obra dela que eu li, e eu lembro que eu fiquei feliz da vida porque ela escreveu as histórias aqui com 16 anos, e eu li com 16 anos, então eu fiquei me sentindo muito próxima da Jane. E aqui tem Abadia de Northanger, que eu amo. Outra aqui temos alguns livros de autores portugueses, então tem O Alto da Barca do Inferno, Ensaio sobre a Cegueira, Sonetos do Camões e Mensagem, do Fernando Pessoa, que eu li pra FUVEST. O Retrato de Dorian Gray, representando muito humildemente a Irlanda. Aqui tem República Tcheca e acho que a Alemanha, com mais manifesto do Partido Comunista. Cartas a um Jovem Poeta, que é simplesmente um dos meus clássicos favoritos da vida. E A Metamorfose do Kafka. Aqui tem mais edições da Jane Austen, mas em capa mole, como dá pra perceber, ela é minha autora favorita. Então, essas foram as primeiras edições que eu comprei, e Persuasão foi o meu primeiro livro da Jane Austen, e o meu favorito da vida foi essa edição que eu li. Essas duas em inglês que eu comprei no sebo. Tem To the Lighthouse e Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, esse aqui em inglês e esse em português. O Morro dos Ventos em português e em inglês. E, para representar os Estados Unidos, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, O Conto da Aia, que eu quero muito ler. Eu literalmente acabei de assistir o episódio 1 da série e eu fiquei super animada pra assistir.
Amada, da Toni Morrison, e Fahrenheit 451. Aqui para a França tem Os Miseráveis. Nossa, você leu Os Miseráveis? Não. Eu parei na página 690 e eu nunca mais peguei ele pra ler, porque ele é pesado demais. Edição do Valcer Carrasco. O Labirinto do Fauno, que não é clássico, mas, assim, meus romances históricos, eles são renegados lá pra baixo. E eu não queria deixar ele lá embaixo, porque eu gosto muito dele. Então ele fica aqui. Adeus às Armas, que tá perdido, não sei porquê, porque é literatura americana. Do Hemingway, um pouquinho de Shakespeare. 1984. E escondido aqui no canto, o Cântico de Natal, do Charles Dickens. Seguindo pra minha segunda estante de clássicos, aqui tem basicamente literatura brasileira, um pouquinho de literatura hispano-americana, antiguidade clássica, literatura russa e as minhas 500 edições de Anne de Green Gables, que está representando o Canadá. De decoração aqui, temos essa caixinha de música, que toca Lavigne Rose. E uma vela da Daiso. Começando por ali, tem as 500 edições de Anne de Green Gables, que assim, se eu começar a falar sobre elas, a gente fica aqui até amanhã. Então, talvez dê pra perceber que eu sou um pouquinho obcecada com essa série, né? E, curiosamente, tem 20 edições do primeiro livro e só tem até o terceiro. Continuando aqui com literatura russa, temos essas duas belíssimas edições de Ana Karenina, que é um dos meus livros favoritos. Guerra e Paz, Noites Brancas, que eu também adoro, e A Dama do Cachorrinho. E a Senhoria, do Dostoiévski, que é basicamente o resultado de um ano de EC 1 na faculdade. Então, assim, tem todos os 500 bilhões de livros que eu li pra faculdade. Pra ser bem sincera, esse daqui eu não terminei, porque meu professor não deu tempo de terminar. Esse daqui eu comprei e a gente leu, tipo, 2 passagens. E esse eu não li pra faculdade, eu li por livro espontânea vontade mesmo. Continuando aqui, temos um pouquinho de literatura hispano-americana, com Isabel Allende, Violeta. Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é realismo mágico. E um dos melhores livros que eu já li. Fora da estante temos Gabriel Garcia Marques com 100 Anos de Solidão, que eu estou lendo. Na literatura brasileira temos Grandes Tamaredas, do Rosa. Aqui tem, tipo, de tudo. Moacir Clear, Guimarães Rosa, Meu Cantinho Bem Humilde para Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Luiz Azevedo, Memórias de Sargento de Milícias, Senhora, Drummond, Clarice, Úrsula, Lígia Fagundes Telles, tem tudo, entendeu? O puro suco da literatura brasileira. Essa outra estante aqui também tá abarrotada de livros, então mais ou menos daqui pra cá é não ficção e daqui pra cá é ficção literária. Eu também divido minha ficção literária por país ou no mínimo por região, continente. Minha não ficção, pra ser bem sincera, eles são mais livros de consulta, então muitos deles não estão concluídos, mas eu gosto de ter ele ali, porque são sobre temas que me interessam. No geral, temos aqui alguns livros que eu ganhei no primeiro dia de aula, porque sim, alunos da FEFLESH ganharam livro no primeiro dia. Eu espero que esse ano eles repitam o feito. Infelizmente, eu fui a única no meu grupo de amigas que não ganhou um livro da letras, então eu só ganhei Nietzsche e livros da geografia. E esse livro aqui da história, que tem, nossa, tem Bell Hooks, tem Democracia na América Latina, Sociedade do Cansaço, Discurso sobre Colonialismo, Crítica Literária, mais história com Independência, que eu sou um pouco obcecada, o Holocausto Brasileiro, 1968, o ano que não acabou. Essa coleção eu não consigo tirar porque a estante tá tão cheia que não dá pra tirar os livros. É uma coleção da editora Unesp, que basicamente eles falam sobre as revoluções que aconteceram no século XX. Então eu tenho da Revolução Mexicana, das Revoluções Russas e da Revolução Vietnamita. Aqui a gente começa com esses dois representantes de Dark Academia, com Babel, um dos meus livros favoritos de 2024, e o Sociedade dos Poetas Mortos. Continuamos com R.F. Kuang. Aí tem Other Words for Home, que representa a Síria. Esse livro é sobre uma menina síria que se muda para os Estados Unidos com a mãe dela, por causa da guerra, e aí o irmão dela e o pai ficam pra trás, e ela vai morar com o tio. Aqui tem o livro da Dana Shibli, que é uma autora palestina. Japão, com um artista no mundo flutuante, que é sobre um artista que, se não me engano, ele financia... As artes dele são usadas pra fazer propaganda militarista. E aí a Segunda Guerra acaba e é ele refletindo sobre isso. Esse livro eu odiei, pra ser bem sincera. Eu não gostei da Biblioteca dos Sonhos Secretos. Eu achei ele meio esquisito. E eu nunca terminei. Como talvez... não dá pra ver o marca-página, mas tem um marca-página aqui. E eu fiquei extremamente decepcionada. O que não aconteceu com Bem-vindos à Livraria Ryunondang, que eu gostei muito. Então aqui tem alguns livros da Coreia. Pachinko, que é um livro que eu nunca falo muito, mas ele está aqui, entendeu? O Diário de Nisha, Caçador de Pipas. E aqui começa
literatura latina. Então tem Solitária, Carla Madeira, Café Majestic, Ainda Estou Aqui. Aqui escondido tem Dois Irmãos, Conceição Evaristo, A Vez da Pele. E alguns livros sobre experiência de imigrantes. Então, Eu Não Sou Tu Perfecta Hija Americana. Tem meio que de tudo. Tem Moçambique com Zé Zarolho, tem alguns livros que eu li pra escola quando eu era bem novinha. E aqui, no fundo, também tem mais livros que eu li pra escola quando eu era mais nova. E essas duas abaiumes que eu fiz quando eu estava no auge do ensino fundamental. E eu achei que elas ficaram muito bonitas, então eu ainda mantenho aqui. Tem um pouquinho de literatura moçambicana. Essa daqui é a minha estante de fantasia. Então, assim, a minha fantasia, basicamente, o que está aqui e não na outra estante, são fantasias que são altas, porque a minha estante, ela é daquelas de degrauzinho. Então, basicamente, livros altos não cabem por lá, e aí é meio que o que coube. Tem esse chaveiro da Princesa Leia, um apontador em formato de Torre Eiffel e uma vela. Pensando aqui no canto tem A Pequena Sereia das Ilusões. Tem uns livros aleatórios, pra ser bem sincera. Tem Ariadne, Estilhaça-me, que eu odiei. Aí tem O Príncipe Cruel, né, a saga toda, que eu não li a sequência de O Herdeiro Roubado. E não planejo ler, porque eu ouvi umas pessoas falando bem mal. Pra cá tem os livros do Grishaverso. Então, eu acho que o único que não tem aqui é Crooked Kingdom, que está na estante da minha irmã. E The Language of Thorns, porque eu não li. Ali pra cá tem os livros de Rainha Vermelha e os meus DVDs de Star Wars, que eu era obcecada quando eu era mais nova. A série do Ceifador, que eu só não tenho o primeiro, que é o Ceifador. O Mundo Perdido, uma fantasia que eu comprei na Bienal de 2022 e eu não li, porque eu perdi o interesse, infelizmente. E os livros da Ursula K. Le Guin, nossa diva. Essa estante aqui é tão baixa que não dá pra gravar com o meu tripé. Então aqui basicamente tem romance. Então romance histórico, romance de época e romance contemporâneo. Todos os livros da Julia Quinn, entendeu? Que hoje em dia eu não ligo mais para esses livros, mas eles deixavam eu de 13 anos, 14, 15, super... como é que diz? Animado. Gente, eu adorava esses livros, entendeu? Era o meu borogodó. Aqui tem os livros da Paula Alexandre, que estão autografados, entendeu? Porque eu sou chique. E aqui começam os meus romances históricos. E é isso daí. E pra cá tem os meus romances contemporâneos. Então, infelizmente, tem Icebreaker, porque eu li esse livro e logo depois eu descobri o lado do TikTok que não gosta dele. Então, gastei o dinheiro. Uma questão de química, que é outro livro que eu também odeio. Extraordinário. Pra ser bem sincera, muitos dos livros que estão aqui, fora os livros da Paola, são livros que eu não ligo tanto porque eu li quando eu era mais nova. Então, não é um gênero que me interessa muito. Então, assim... não ligo tanto pra eles, mas eles estão aqui e marcaram minha infância, então continuam por aqui. Ali no canto tem os livros da Jenny Han. Aqui tem a minha estante menor, então ela tem 4 degraus e essencialmente são livros infanto-juvenil, fantasia e a minha coleçãozinha de mangá ali. Pra ser bem sincera, como ela é... tipo, esse andar aqui é minúsculo e só cabe em níveis baixos, essencialmente ela tá organizada por altura, não tem muito uma divisão de gênero, não. Aqui em cima tem os meus livros de Desventuras em Série, que eu adorava quando eu era mais nova. E eu terminei de ler, mas eu não tenho todos os livros. Os livros da Bússola de Ouro. Aqui tem os meus mistérios jovem adulto, então Holly Jackson, Karen McManus, Jogos de Herança. E ali tem os meus mangás. Aqui no canto tem os meus livros, que são basicamente livros perdidos. Então, séries que eu só tenho um dos livros, ou fantasias volume único. Maze Runner, Jogos Vorazes e Percy Jackson para marcar o nosso querido anos 2010. Aqui tem basicamente alguns livros que eu li quando eu era mais nova, continuação de romance, né? Então tem os livros da Alice Oseman, que Um Ano Solitário marcou meu 2023, eu adorei o livro. Os livros da seleção, que foram o borogodó de todas as gatas garotas de 2010 a 2017, sei lá, eu não sei se as pessoas ainda leem a seleção. Aqui tem basicamente os calhamaços, então Nárnia, Battle Royale, Fogo e Sangue. E aqui tem algumas fantasias que são baseadas em mitologia chinesa, e a única que não está aqui é essa, que no caso está aqui, porque eu estou lendo. Aqui no canto tem basicamente as fantasias meio cozy fantasy, e que são mais parecidas com filmes do Estúdio Ghibli, ou livros de fato do Estúdio Ghibli, como Kiki, Snow and Rose. Snow and Rose não é filme do Estúdio Ghibli, mas tem bem essa vibe. Eva Evergreen, tem A Garota que Bebeu a Lua e A Casa do Marcerulho, e ali tem um pouquinho de fantasia urbana junto com cozy fantasy. Por último, mais ou menos importante, ali embaixo tem o resto das minhas séries de fantasia. Então tem os clássicos, os livros de Percy Jackson, então Heróis do Olimpo, né, que eu
Pra ser bem sincera, a gente não gosta de Heróis do Olimpo. Eu acho que Percy Jackson e os Olimpianos é 1000 vezes melhor. Mas enfim, né? Aqui embaixo tem os livros de Magnus Chase, A Rebelde do Deserto, que, gente, eu adorava esses livros na pandemia. Flávio Delucci, que, nossa senhora, ele até se perde aí, coitado. Cidade dos Fantasmas e Escola do Bem e do Mal, que também outro livro que eu era obcecada. E alguns livros perdidos de Percy Jackson aqui no canto. Eu fui obrigada a abrir minha janela mesmo com barulho, porque esses quartos estão um forno, porque tá muito calor, enfim, pleno verão. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Esses são os meus livros, eu tenho em média 340, eu contei essa semana, então assim, 340 livros, e é isso daí. Um beijo, e até o próximo vídeo.